Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula. Eu estou aqui com o meu bigodão de Freddie Mercury, comemorando a primeira aula publicada, que será publicada em 2020. Estamos em fevereiro de 2020, seja lá o tempo, a época em que você está assistindo este vídeo, mas estou aqui para comemorar mais um ano, que vai ser um ano muito produtivo, um ano de muito gás, muita garra, para que tanto eu quanto vocês alcancem o seu objetivo. Então, se você está aqui por causa de uma prova do ensino médio, para estudar para o Enem, para um vestibular, ou até mesmo para sua prova da faculdade, seja lá o curso que você faça, dá aquele gás, gente, sabe? Às vezes a gente está muito para baixo, assim, assistindo uma aula, para com isso, respira, fala, pô, é o meu futuro que está sendo decidido aqui. Ah, professor, mas é uma prova, claro, a gente constrói uma prova, é um tijolinho. Então a cada prova, a cada conteúdo que a gente aprende, nós construímos a nossa muralha de conhecimento. E quanto mais a gente estuda, melhores profissionais seremos, independente da área na qual a gente está inserido. Então aqui para comemorar essa primeira aula de 2020, bigodão de Freddie Mercury e óculos escuros, logo mais eu vou tirar, né? Porque além de ser um óculos escuro, não tem grau e eu preciso do meu óculos ali. Mas enfim, nessa aula é uma aula muito importante de bioquímica, no qual nós vamos diferenciar os compostos orgânicos dos compostos inorgânicos. Quais são eles, né? E qual é a principal característica deles? Então uma aula, digamos, de introdução à bioquímica, mas é muito importante, porque depois de você assistir essa aula, de você assistir a nossa aula, tem aula aqui no YouTube de introdução à bioquímica, onde a gente detalha outros detalhes, né? Outras coisas, você vai lá e estuda a aula específica de carboidrato. É uma aula inteira falando só de carboidrato. Uma aula específica de lipídios, proteínas, nucleios, vitaminas. Temos aula de água também. Ah, professor, de água, claro, é muito importante estudar essa molécula. E de sais minerais. Então agora eu vou tirar meu óculos de Freddie Mercury. O bigodão vai ficar, porque é real. Tinha gente na rua, né, puxando o bigode, mas não sai, porque realmente é o meu bigodão. Fiz ontem. Vou ficar uma semaninha assim dando aula de Freddie Mercury. E agora voltamos aqui. Então, pessoal, muito importante. Se você ainda não me segue nas redes sociais, aqui na descrição tá lá o link, né, o meu nome no Instagram, no Facebook. Se inscreva aqui no canal e vamos fazer o 2020 um baita de um ano. Vamos juntos. Então, gente, compostos orgânicos e inorgânicos. Normalmente, quando a gente está com um aluno falando e tal, eu faço a pergunta: você sabe quais são os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos que fazem parte dos seres vivos? Óbvio, nós estamos falando de bioquímica, que é a química da vida, a química que está presente nos seres vivos. Antes de você estudar citologia, histologia, fisiologia, é muito importante que você entenda a bioquímica. Então vamos lá, o aluno tem que saber diferenciar isso. Primeira coisa que vem quando se fala composto orgânico, você tem que saber que os compostos orgânicos possuem carbono. Tem carbono, professor? Claro que tem. Tem carbono. E aí esse carboninho também faz uma... aqui, ó, ele se liga com hidrogênio e tudo mais. Agora te liga, isso aqui, a gente na química, vocês desbravam muito mais as ligações covalentes, mas nesse momento eu preciso que você saiba que se nós estamos falando de compostos orgânicos, ele tem carbono. Isso é muito importante. Aí tu me pergunta, professor, todo composto orgânico tem carbono? Eu vou falar sim, todos eles possuem. Mas te liga, já vou até adiantar um pouco, nem todo composto que tem carbono é orgânico. Ah, professor, como assim? Se tem o carbono é orgânico. Nem todo composto que tem carbono é orgânico. Por exemplo, o dióxido de carbono, ele tem carbono, mas não é uma molécula orgânica. Entendeu? Tem vários exemplos, mas o que eu preciso que você grave aqui é esse. Por que, professor, tem que gravar isso? Não vão te perguntar, muito dificilmente uma prova vai te perguntar, diga um composto que tem carbono que não é orgânico. Mas se te perguntarem, tu vai falar que é o CO2, tranquilo. Mas você tem que entender que não é uma regra, tem carbono, é orgânico. Entendeu? Te ligou? Fez essas anotações? Então vamos de novo. Um composto orgânico possui carbono, mas nem todos os compostos que têm carbono são orgânicos.
Um pouco confuso parece, mas depois que você anota aí, fica tudo tranquilo. Agora olha só, quando nós estamos falando de compostos orgânicos, tem aqueles que são compostos orgânicos naturais, que ocorrem naturalmente nos seres vivos, são sintetizados, são formados pelos seres vivos. Por exemplo, a proteína, a gente forma proteína no nosso corpo. A glicose que a gente come, do pãozinho que vem, foi sintetizado por seres vivos. Então esses são os compostos orgânicos naturais. Só que a ciência, ela chega num ponto no qual nós conseguimos também fabricar compostos orgânicos. Nesse caso eles são artificiais. O exemplo é o plástico. O plástico é um composto orgânico artificial, porque é fabricado por nós. Tudo bem, tranquilo, eu tô até um pouco rouco, na verdade, porque ontem eu fui numa festa anos 70, né? Por isso que eu deixei bigodão. Então tá, beleza? Isso aqui tá muito bem claro na sua cabeça? Se a resposta for sim, você pode seguir, senão você volta um pouco o vídeo e vai lá. Relembrando, todo composto orgânico tem carbono, mas nem todo composto que tem carbono é orgânico, por exemplo, o CO2. Gravou? Então vamos primeiro falar dos compostos inorgânicos. Quando se trata de composto inorgânico dos seres vivos, existem dois, água e sais minerais. Grava aí, somente dois são inorgânicos, água e sais minerais. Você sabe que a água é o composto mais abundante no nosso corpo. Aproximadamente 70 a 80% de mim, de você, é água. Isso parece bizarro, né? Mas é. Aproximadamente entre 70 e 60. Um fato curioso é que quanto mais velho a gente fica, menos água a gente tem no corpo. Ok? Isso não é uma regra. Que eu tenho 50 anos, baixou tanto, 51 baixa tanto. Não, não é uma regra. Isso varia de pessoa para pessoa e de dia para dia, se você está mais hidratado, menos hidratado, mas é uma média, beleza? Gente, a água, ela é fundamental. Lembrando que eu tenho uma aula específica falando sobre a água, a molécula, como ela se dá a ligação, a importância, tudo dela, né? Mas para você só dar aquela refrescada na memória, a água é fundamental para os seres vivos. Quando a NASA pesquisa a vida, ou se já houve vida em outros planetas, a primeira coisa, em vez de chegar e mirar lá, tentar achar micro-organismos, que nem daria pela distância, a gente, né, eles, os astrônomos, eles estão estudando se naquele planeta, naquela região já houve água. Porque se tem água ou se já houve água, opa, é possível que ali um dia também já tenha tido vida. Então isso é uma coisa interessante. Não se conhece, nem tampouco se imagina um ser vivo sem água. Por isso que fala-se que a água é fundamental para a vida, para os seres vivos. Beleza? Diversas reações metabólicas só acontecem na presença de água. Tranquilo? Então depois tu assiste lá a aulinha de água, você vai ver todas as funções dela. Depois tem os sais minerais, que também são inorgânicos. Os sais minerais, eu botei alguns exemplos, tem vários outros, mas é o cálcio, o cloro, ferro, flúor, iodo, potássio. Lembra, se falta iodo no nosso corpo, dá problema na tireoide, a gente pode... Ela incha, né, desenvolve o bócio endêmico. Se falta ferro, a gente não consegue carregar oxigênio muito bem lá na nossa hemoglobina, né, nas nossas hemácias, e se falta oxigênio a gente não produz muita energia. Se não produz muita energia, né, por falta de ferro, a gente acaba ficando anêmicos. Então por isso que a gente fala, tô anêmico, tem que comer feijão, ferro, cheio de ferro. Por quê? Justamente pela importância dela. Então sais minerais, pessoal, eles são diversos e tem muitas e muitas funções. Também temos aqui no YouTube, e óbvio, além do YouTube, temos na plataforma. Lá na plataforma tem todas as aulas, apostila, resumo, simulado, tem tudo. Mas nós temos aulas gratuitas aqui no YouTube também, que eu falo sobre sais minerais. Muito importante que você assista lá, para que você entenda a função de cada um deles. Depois nós temos aqui os compostos orgânicos. Pessoal, são 5. Enquanto que os compostos inorgânicos são 2, os orgânicos são 5. Os carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Tem que saber os 5? Tem que saber. Quando o professor, quando a tua prova chega aí, cai, compostos inorgânicos, pá, são esses 2. E orgânicos são esses 5. Tem que saber. Infelizmente, professor, mas é chato. Mas enfim, é o teu objetivo, é o teu sonho. Você quer passar em medicina, em enfermagem, em matemática, em biologia, em direito, sei lá. O curso do teu sonho. Se você tem que aprender isso aqui para aprovar num vestibular, no Enem, você vai ter que aprender. Então vamos juntos. Compostos orgânicos. O primeiro eu coloquei são os carboidratos. Carboidratos também não vou entrar em detalhes, aqui é uma aula para diferenciar eles, mas eles têm função estrutural ou função energética.
a nossa principal molécula, da qual a gente retira a energia para o nosso dia a dia, são os carboidratos. Eles podem ser monossacarídeos, quando é uma molécula simples, que só tem entre 3 e 7 carbonos. Molécula simples de carboidratos, né, de açúcares. Por exemplo, a glicose, que tem 6 carbonos. Só que quando uma glicose, ou quando uma molécula de açúcar simples, um monossacarídeo, se liga no outro, ele já passa a ser um oligosacarídeo. Então, na ligação entre duas moléculas de monossacarídeos, a gente já tem um oligosacarídeo. É considerado um oligosacarídeo até 10 moléculas de monossacarídeos ligados. A partir de 10 é um polissacarídeo, tipo amido. Imagina que tem glicose. Só que aí tem centenas, milhares de glicoses, uma ligada à outra. É um açúcar, mas a classificação já cai com polissacarídeo. Então estão esses 3 tipos. Ainda, você vai ver que na aula de carboidrato a gente fala que os oligosacarídeos pode ser um disacarídeo, porque são 2 moléculas de mono. Podem ser um trissacarídeo, porque são 3 moléculas de mono. E assim por diante. Mas na classificação geral é esses 3. Depois nós temos os lipídios, que a gente fala, professor, lipídio só tem uma função, guardar e armazenar energia no tecido adiposo. É uma das funções. Mas também isolante térmico. Tem lipídios que formam aí a bicamada de fosfolipídio, que são os fosfolipídios, a bicamada das nossas células, da membrana plasmática das nossas células. Tem lipídios atuando como esteroides, tanto hormônios sexuais, como o próprio colesterol é um esteroide. Então, falou em lipídio, tem muitas funções. Tem os glicerídeos, que são os óleos e as gorduras. Tem os esteroides, como já falei para vocês, o colesterol, que inclusive faz parte também da nossa membrana plasmática. Tem gente que fala, colesterol é sempre ruim. Não, calma, ele tem importância também. Ruim é quando ele se acumula nas nossas artérias, né? Aí tem os fosfolipídios, que tem aquela cabeça polar e a cauda polar, que ele forma a bicamada de fosfolipídio. Então todas as nossas células têm lá na membrana plasmática delas os fosfolipídios. Depois tem os cerídeos. Gente, os cerídeos são lipídios fantásticos. Eles, por exemplo, nas folhas, em folhas de árvore, esses cerídeos recobrem a folha e impedem que ela perda água, ela perca água. Os cerídeos, eles podem se formar na cera do nosso ouvido, nos dando proteção também. Então os cerídeos são, a gente às vezes não estuda quase, mas são muito importantes também. E tem os carotenoides, que em muitas aulas, às vezes o professor nem comenta deles, né? Mas são lipídios, né? Eles têm propriedades lipídicas, inclusive com coloração, a gente encontra na cenoura, são os carotenoides. Tá? Ok? Então, volto a dizer, vai lá, assiste a nossa aula de lipídio para você entender cada uma das funções. Depois ainda, dentro dos compostos orgânicos, nós temos as proteínas. Te liga no que eu vou falar. Depois da água, que é inorgânico, entre todos esses compostos, o mais abundante são as proteínas. O nosso corpo é proteína da cabeça aos pés, gente. Nós estamos produzindo proteína a todo momento dentro das nossas células, de acordo com a informação genética que a gente tem. Por que a cor do meu olho é diferente da tua? Porque os meus genes, que determinam a cor do meu olho, são diferentes dos genes dos teus genes. Portanto, os meus genes produzem proteínas com a cor que meus olhos são e que os teus são também. O cabelo, a cor da pele, tudo isso é proteína. E é óbvio, a proteína ela é sintetizada dentro da nossa célula naquele processo que tu deve te lembrar. Qual é o nome do processo? É quando você sintetiza a proteína. E o nome, então, é síntese proteica. Síntese é a formação. Síntese proteica, a formação de proteínas. Beleza? Então, só para deixar claro de novo. A proteína primária é um filete de aminoácidos, recém foi formada. Depois, a secundária, ela começa a por atração molecular, ela começa a se amassar um pouquinho, fica um pouquinho distorcida. A terciária, ela já está completamente enovelada, enredada, e ela já é ativa. Chegou na proteína terciária, porque a primária se transforma na secundária, a secundária se transforma na terciária. Chegou aqui, ela já está valendo, ela já tem a sua função estabelecida, ela está pronta para funcionar. Só que algumas proteínas vão além, e diversas terciárias se unem, formando aí sim a proteína quaternária. Como disse, o exemplo da quaternária é a hemoglobina. Agora perceba, eu falei para que as minhas proteínas são formadas, as tuas proteínas são formadas a todo momento, isso determina a cor do olho, a cor do cabelo, a cor da nossa pele. Mas quem é que guarda essa informação para que nosso corpo produza uma proteína?
São os nossos genes. E os nossos genes estão no nosso DNA. Então te liga que os ácidos nucleicos também são compostos orgânicos. Eles são o DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico. O que muda é o açúcar aqui. Então te liga que o nosso DNA é uma molécula que está cheio de genes. Esses genes, eles guardam informação. Lembra as letrinhas? A, T, C, G, adenina, timina, guanina, citosina. Essas letrinhas guardam informação, dependendo da sequência dela, para formar uma proteína. Veja que nosso corpo está todo ligado, a gente estuda separado, mas isso tudo funciona junto. E aí nós temos o DNA, então ele guarda lá, ele guarda todas as informações nos nossos genes. O DNA é uma molécula que contém vários e vários genes. Aí chega o RNA, que tem 3 tipos: RNA mensageiro, RNA ribossômico e RNA transportador. O RNA chega, faz a leitura do nosso gene, ele vai levando a mensagem para fora da célula. Lá ele encontra um outro RNA transportador, um outro RNA ribossômico e forma a proteína. Então é o ácido nucleico, aí são esses dois que vocês têm que saber. Ah, professor, tem que decorar nessa aula tem que decorar aqui o DNA e tem que decorar os 3 RNAs. Não, é bom tu saber. Depois na aula específica, você vai ver o desenho de cada um deles, a gente se aprofunda em cada um deles. E por fim, tem as vitaminas, que também são compostos orgânicos. Gente, as vitaminas, elas são basicamente classificadas em hidrossolúveis, solúveis em água, que é todo o complexo B, B1, B2, B12, todas as Bs, e a vitamina C. E também tem as vitaminas lipossolúveis, que são solúveis em lipídios. E é o famoso ADEC, vitamina A, D, E e K. Professor, volta aqui. Vitamina é orgânico, então é chato estudar, é muita coisa. Olha, assim como sais minerais, vou te dar o bizu aqui, ó. As vitaminas também são um pouco chatas de estudar porque elas são várias. E cada uma delas, quando você vai estudar, tanto aqui quanto aqui, ok? Você tem que ver que ela tem diversas funções. Então nós, professores, às vezes fazemos alguns macetes para que vocês decorem mais fácil as principais funções tanto das vitaminas quanto dos sais minerais. Mas aí fica o convite, tá? É só tu colocar aí no YouTube, vitaminas Samuel Cunha, professor Samuel, vai aparecer minha aulinha lá completa falando sobre as vitaminas, tanto os bizus, macetes, se aprofundando. Isso serve para vitaminas, ácidos nucleicos, proteínas, lipídios, carboidratos e também para água e sais minerais. Ora, se você assistiu essa aula aqui, beleza? E ainda não assistiu a nossa aula de introdução à bioquímica, é importante você assistir ela, que lá a gente desmembra um pouco mais essa linda matéria. E depois, para você detonar, a gente tem a playlist completa, todas as aulas de bioquímica a nível hardcore do ensino médio, óbvio, né? Você pode utilizar no ensino superior? Pode. Muitas provas você vai ir muito bem, inclusive só com isso aqui, né? Assistindo todas as aulas de bioquímica, inclusive na faculdade. Mas ela é nível de ensino médio aprofundado, mega aprofundado, ok? Então é isso aí, gente. Olha, desejo a todos vocês um ótimo 2020. Põe aqui, ó, com toda a fé, com toda a garra. E aqui, ó, e vamos gabaritar tudo, vamos gabaritar a nossa vida, os nossos estudos, vamos sim botar fé. Muitas vezes a gente chega assim e fala, professor, tô desmotivado, já é abril, sabe? Entre abril e junho tu já tá naquela... Porque tu já começou a estudar, tu tá estudando, só que aí tu já tá cansado. E aí tu fala, não, mas ainda faltam 6 meses, 5, 6 meses pros vestibulares, pro Enem, eu tô desmotivado e baixa a cabeça. Sabe o que tu faz nesse momento? Você se olha no espelho e fala, o que eu quero ser ano que vem? O que eu estou fazendo hoje para ser melhor ou para aprovar nos vestibulares ano que vem? Se isso não resolver, imagina assim, fecha um pouco o teu olho, imagina você abrindo lá o site e vendo você aprovado no curso do teu sonho. Imagina você indo correndo para os teus pais, para os teus familiares, para tua esposa, para o teu marido, seja lá para quem está te dando todo o apoio, tu indo lá e falar, passei. Para você mesmo. Tem gente que chega no final do ano, eu estou falando isso aqui, a aula já acabou, mas aqui é um desabafo mesmo. Porque tem gente que chega daí nos vestibulares, faz, tá difícil, não consegui. Óbvio, pessoal, difícil é e sempre será. Infelizmente não tem vaga para todo mundo. Então você tem que ser superior, você tem que ter uma nota superior a diversas pessoas. Só chega lá quem estuda, não existe outra fórmula. Tem gente que fala, professor, mas eu estudo ano que vem, eu estudo mês que vem. Ano que vem, mês que vem, nunca chega. A gente vem sempre botando pra frente, sempre botando pra frente. Você tem que fazer assim, ó, cai a ficha. Uma vez a ficha caiu em mim. Eu falei, barbaridade, eu tenho que estudar. E eu comecei a estudar, nunca mais parei. E é isso que tem que acontecer com cada um de vocês. Se já aconteceu contigo, se você já tá com toda a garra estudando,
segue firme e tenta se manter motivado, imaginando o futuro, você entrando no curso, depois levantando o teu diploma, seja lá. O curso, todo mundo tem um sonho, pessoal. Um sonho profissional, óbvio. Não estou falando dos outros, né? Não é só um sonho. Ah, meu sonho é passar em medicina. Aí passou e fala, puxa vida, realizei, não tenho mais nenhum sonho. A gente é movido por sonhos. A todo momento surge um sonho novo e assim vai. Seja feliz. E também não deixe que os teus objetivos vão por água abaixo. Porque é muito ruim quando a gente chega na nossa vida, 10, 20 anos depois, e a gente olha para trás e começa a pensar, poxa, naquela época eu queria tanta coisa, queria isso, queria aquilo, e não fiz. Poxa, a gente fica chateado com a gente mesmo. Aí tu imagina só, imagina você no futuro, se fosse possível, né, você no futuro, ou você hoje, conversando com você do passado. Falei, porra, te acorda, velho, já é 9 da manhã, te acorda, vai estudar. Tu precisa sentar no computador, ler um livro, assistir uma aula, e aprender aquilo. Ah, mas tá difícil, assiste de novo. Ah, mas tô cansado, toma um café, caminha, joga uma água na cara e vai, faz. É a tua vida, meu querido. É os teus objetivos que você tem que alcançar. E nós estamos juntos nessa caminhada. Agora, vou te cobrar uma coisa. Única coisa aqui, assim. Ó. Você assistiu esse vídeo, você assistiu outras aulas minhas. Quando você aprovar no vestibular, quando você aprovar no curso do teu sonho, até numa prova, vá lá no Instagram, e manda um direct para mim falando, dando depoimento. Porque assim como você tem o seu objetivo, o meu é fazer você que está do outro lado, atingir, passar na prova, passar no vestibular, passar no Enem. E quando eu recebo esse feedback, me dá um gás, eu me arrepio e falo, pá, sabe? O negócio, eu tô de certa forma contribuindo e alcançando o objetivo, meu juramento de professor, que é ajudar vocês, estudantes, com esse conteúdo aqui. Uma partezinha da educação de vocês. Então, um grande beijo, um grande abraço e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos. Tchau!